Como foi a Bolsa Brasileira nessa semana? Problemas no aplicativo da Nubank, investidores estão reclamando que não conseguem mais ver os proventos. Nova emissão de cotas do MXRF11 a caminho. Banco do Brasil anuncia 1,1 bilhão de reais em proventos antecipados. Por falar em proventos, Vale supera a Petrobras no primeiro trimestre do ano. Banco Central anuncia previsão de aumento de inflação esse ano. E o governo anuncia ajuda para moradores do Rio Grande do Sul que estão sofrendo com a tragédia das enchentes. Detalhes de tudo isso nos próximos minutos. É só ficar no vídeo até o final. Bom, para começar, nós tivemos nessa semana uma queda na Bolsa Brasileira de aproximadamente 3%. No índice IFIX, que mede a rentabilidade dos fundos imobiliários, uma queda mais discreta, mas também em queda nessa semana, com uma queda de 0,4% aproximadamente. E o S&P 500, o índice que mede o desempenho da Bolsa Americana, também em queda, uma queda bem ligeira, praticamente ficou andando de lado, mas em resumo, essa semana nada fechou no positivo. Olhando para um período um pouco maior, analisando o desempenho desses ativos desde o começo do ano até aqui, nós temos aí para fundos imobiliários uma pequena alta de aproximadamente 1,96%. Estava indo muito bem, mas começou a cair, daqui a pouco a gente vai entender por que isso está acontecendo. Já a Bolsa Brasileira está operando em queda desde o início do ano, e nesse momento, até os dias de hoje, apresenta uma queda de 6,32%. E é claro que isso tem uma explicação. Lembra do juro americano? Pois é, sem sinal de queda de juros nos Estados Unidos, e o Bovespa fecha em queda essa semana, repetindo aquilo que tem acontecido desde o início do ano. E o dólar sobe. Por falar em dólar subindo, nesse ano o S&P 500 já subiu mais do que 11%. Daí a importância para você, investidor, que eu estou sempre falando aqui, é importante ter uma parte da carteira dolarizada. No melhor dos cenários, você vai ter fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras e ações de empresas americanas na carteira. Essas três classes de ativos vão estar sempre trocando de posição entre elas. Vai ter um ano que a Bolsa Brasileira vai ganhar, tem um ano que a Bolsa Americana vai ganhar e tem um ano que com certeza vai ser o ano dos fundos imobiliários. Você tendo essas três classes de ativos na tua carteira, a chance de você ter um desempenho acima da média é muito maior. Porque quando aquela determinada classe de ativo estiver em queda, você vai ficar aportando ali e aproveitando a subida de uma outra classe que está subindo. Por exemplo, hoje a Bolsa Brasileira está em queda. Então, se você tem ações de empresas brasileiras na tua carteira, muito provavelmente essa parcela da tua carteira que tem ações de empresas brasileiras está em queda. Isso é perfeitamente normal. A Bolsa Brasileira como um todo está caindo. Mas tendo investimento no exterior, você vai perceber também que aquela parcela está subindo. E o resultado disso é que a subida de uma outra classe compensa a queda brasileira e mantém tua carteira no positivo. Quer ver um exemplo? Ontem mesmo visitei lá o meu home broker para ver como é que está o desempenho da minha carteira esse ano. Quer dizer, nos últimos 6 meses, a gente está no finalzinho de maio, a gente tem a opção de selecionar ali os últimos 6 meses, dar uma olhada em como é que está o resultado do Ibovespa se comparado à minha carteira, que tem ativos dolarizados, que tem fundos imobiliários. Bom, o Ibovespa em -2 e minha carteira 7% positiva. Então 9% acima do Ibovespa nesses 6 meses, que pega aí dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E não existe segredo nenhum para ganhar do Ibovespa fazendo isso. É só diversificar a carteira e, é claro, incluir classes de ativos que tenham uma correlação negativa com o Ibovespa, como, por exemplo, investimento na Bolsa Americana. Toda vez que dá uma ingresia aqui no Brasil, o dólar sobe. E isso acontece desde sempre. Então, fica a dica aí. Agora, mudando de assunto, o MXRF11 tem a intenção de emitir novas cotas. Então, está convocando os investidores para poder realizar aí uma assembleia com a intenção de arrecadar aproximadamente 1 bilhão de reais. Então, nova emissão de cotas do MXRF11 vindo por aí. Como você sabe, o fundo imobiliário geralmente cria uma nova emissão de cotas com o objetivo de trazer dinheiro para o caixa. Esse dinheiro pode servir para poder comprar novos ativos, pagar dívida, fazer reforma em imóveis. Bom, tudo isso vai ser divulgado pelo gestor. Qual o objetivo do gestor nessa arrecadação de dinheiro? E você que é cotista vai ter oportunidade muito em breve de saber quanto que vai ser negociada essa cota na nova emissão. Na grande maioria das vezes é negociada no preço abaixo do que está sendo praticado no mercado. Então, se você tem intenção de comprar mais cotas do MXRF11, pode ser uma oportunidade interessante. Eu vou continuar monitorando aqui para avaliar o preço que vai estar sendo negociado, avaliar o P sobre VP na condição dessa nova oferta e falar para você aqui a minha opinião se vale a pena ou não. Então essa será a 10ª emissão de cotas do MXRF11 com a intenção inicial de arrecadar 800 milhões de reais, podendo chegar até 1 bilhão de reais. Por isso você vai ser convocado, você que é cotista, para participar de uma nova assembleia extraordinária. O MXRF11 é o maior fundo imobiliário da Bolsa Brasileira em número de cotistas, com 1 milhão e 92 mil investidores. Hoje está sendo negociado um pouquinho acima do seu valor patrimonial,
real, aproximadamente 6% acima do seu valor patrimonial. É um fundo imobiliário que tem altíssima liquidez, muito negociado, está pagando aproximadamente 10 centavos por cota. É um fundo imobiliário de base 10, que o preço de uma cota custa pouco mais do que R$10 e paga 10 centavos por cada cota adquirida. É um fundo imobiliário muito popular, principalmente por causa dessa facilidade de acesso. Qualquer pessoa com pouco mais do que R$10 consegue comprar uma cota do MXRF11, por isso ele é muito popular. E caso você tenha interesse em participar dessa nova emissão, fica ligado aqui no canal, se inscreva, marca o sininho que eu vou manter vocês atualizados e vou trazer toda a notícia e a atualização a respeito dessa nova emissão, se é vantagem ou não participar. Bom, agora falando do Banco do Brasil, anunciou 1,1 bilhão de proventos antecipados através de juros sobre capital próprio, que é uma outra forma das empresas remunerarem os seus acionistas. Para ter acesso a essa remuneração, bem interessante, é necessário possuir cotas do Banco do Brasil, BBA-S3, até o fim do pregão de 23 de junho. Se você tem ações do Banco do Brasil e vender suas cotas antes dessa data, você vai perder essa bolada aí. No entanto, se você comprar ações do Banco do Brasil até o dia 23 de junho, terá direito a receber essa remuneração. Não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, é só uma informação, ok? O que deve motivar você a comprar ações de um banco não é o dividendo que ela vai pagar, mas sim o potencial de valorização no longo prazo, uma constância nos dividendos e uma série de outros motivos. Mas, em resumo, sobre esse pagamento de dividendos, o investidor poderá comprar cotas do Banco do Brasil até o dia 13 e ter direito a esses dividendos, a esses proventos, essa remuneração, ou esperar o dia seguinte para poder comprar as cotas um pouquinho mais barato, por um preço inferior, mas aí sem poder participar desses juros sobre capital próprio. Já o pagamento desse provento deve cair no dia 28 de junho desse ano. Por falar em dividendos, proventos, Vale supera a Petrobras em relação a pagamento de dividendos no primeiro trimestre de 2024. Conta aqui nos comentários, você tem cotas da Petrobras ou da Vale? São as maiores pagadoras de dividendos do Brasil. E olha que a Petrobras ficou atrás da Vale nesse primeiro trimestre, mesmo tendo pago 20 vezes mais do que pagou no mesmo período desse ano. A Petrobras distribuiu 2 bilhões de dólares em dividendos e a Vale 2,4 bilhão de dólares. É dinheiro pra caramba, hein? Se você é acionista, vai encher o bolso. Na liderança de pagamento de dividendos, no Brasil ficou a Vale em primeiro lugar, em segundo lugar a Petrobras, em terceiro lugar Bradesco, quarto lugar Banco do Brasil, quinto lugar Suzano, sexto lugar VEG e em sétimo lugar a própria B3. Agora, por curiosidade, vamos dar uma olhada nas maiores pagadoras de dividendos do mundo. Bom, em primeiro lugar ficou a empresa Novartis, com 8,56 bilhões de dólares. Em segundo lugar, a Roche. Em terceiro lugar, a Costco. Depois, Microsoft, BHP, Siemens, ExxonMobil, Apple, Commonwealth Bank e Novo Nordisk. Note que no final da fila, na lanterninha das maiores pagadoras de dividendo dos Estados Unidos, a que pagou menos dividendo, pagou ainda mais do que a maior pagadora de dividendos no Brasil. Olha aí a importância de investir no exterior. E é claro que não necessariamente você precisa ter investido nessas empresas aqui para ter colhido esse resultado. Quando você investe no ETF, por exemplo, em IVVB11, que é a maneira mais simples de investir no exterior aqui do Brasil, você já está investindo nessas empresas. O ETF não paga dividendo, mas o gestor reinveste esse dividendo para a valorização da cota. Não é à toa que o IVVB11 passou de R$300 esse ano. Agora, uma notícia polêmica em relação ao Nubank. Correntistas do Nubank estão reclamando porque não conseguem mais acessar aquela aba de proventos, onde vê o rendimento ali, os proventos aumentando ano após ano. Então está gerando uma série de reclamações e espero que a Nubank resolva isso o quanto antes. Crie uma aba, uma nova página para que o investidor possa ver os proventos. Afinal de contas, isso já estava pronto na versão anterior. Então deve ser muito fácil aplicar isso nessa nova versão do aplicativo. Então, Nubank, por favor, né? Agora, se você está querendo ver essa evolução dos proventos, está frustrado com a Nubank por causa disso, você pode também acessar o site da B3 e acompanhar. No site da B3 também oferece esse tipo de serviço e todas as suas operações com corretoras estão também registradas no site da B3. Essa semana também teve uma novidade que pode mudar o rumo da taxa de juros nos próximos meses. O presidente do Banco Central, Campos Neto, informou que a inflação dos alimentos pode subir. A inflação é medida por uma cesta de produtos e se a inflação de alimentos pode subir, certamente pode gerar ali uma diferença, um potencial de valorização na inflação de uma forma geral. Principalmente porque alimentos têm um grande peso
na composição dessa cesta de produtos. Bom, o mercado estava prevendo uma diminuição da taxa de juros, não é à toa que está em queda já há algum tempo. Pode ser que essa tendência de queda dê uma desacelerada ou, pior, tem um leve aumento nos próximos meses. Vamos continuar acompanhando, até para o presidente do Banco Central isso não está claro ainda, ele está falando por enquanto sobre uma possibilidade. De qualquer forma, o próprio Boletim Focus já registrou ali uma previsão de pequena alta na inflação. Agora olha só, para finalizar, uma notícia que eu vou trazer para você aqui, que deve te fazer uma reflexão bastante importante. Olha só, o governo anunciou nessa semana um auxílio de reconstrução no valor de R$ 5.100 em parcela única, destinado às famílias que foram afetadas com essa enchente no Rio Grande do Sul. R$ 5.100 para essas pessoas reconstruírem a vida delas. Bom, agora olha só, a mensagem clara do governo é de que as pessoas poderão reconstruir a vida delas com esse auxílio de R$ 5.100 em parcela única. Lembrando que grande parte dessas pessoas perderam a casa, com tudo dentro. E o auxílio que ela vai receber do governo é R$ 5.100. Para você que tem uma grande paixão pelo teu político, é impossível não fazer uma comparação. Você deve lembrar agora quanto que o governo Lula gastou com móveis, decoração. E detalhe, dizendo que os móveis não estavam lá e precisavam comprar outros. Sabe quanto é que ele gastou? Bom, não sou eu que estou falando. Veja a matéria. Lula já gastou quase 27 milhões com reformas e troca de móveis em palácios presidenciais. Não tem como não fazer uma comparação, né? Enquanto algumas pessoas perderam tudo, estão no meio da lama, tentando resgatar memórias, porque nada mais sobrou, e vão receber R$ 5.100 de auxílio. Só de móveis, o governo gasta 27 milhões. Então, olha só, você sabe qual é a minha opinião em relação à política. Eu falo um pouco de política aqui no canal, mas quando eu falo com a intenção de fazer você refletir. Não espere nada de político nenhum, não espere nada do governo. Construa a sua segurança, construa o seu conforto, prepare-se. Porque ninguém vai cuidar de você. Então, na próxima eleição, seja quando for, se for ano que vem, vote em você para resolver os problemas da tua vida. Vote em você para garantir segurança, tranquilidade e conforto para você e para tua família. Porque uma hora eles vão estar mexendo na previdência para poder fazer você se aposentar mais tarde. Tem hora que não vai investir em médicos, hospitais, e você vai ficar sem médico, sem hospital. Não vai investir na segurança e você vai viver em um local totalmente inseguro. Bom, resumo, como eu falei, não espere nada de políticos, não espere nada do teu empregador, não espere nada do teu vizinho, não espere nada de ninguém. Construa a sua segurança, a sua tranquilidade, comece isso o quanto antes. Essa é a minha mensagem final para fazer você refletir, tome uma decisão e uma atitude enquanto é tempo e assuma essa responsabilidade para você. Continuo desejando para os meus amigos, os moradores do Rio Grande do Sul, muitos amigos que eu tenho no Rio Grande do Sul, desejo de todo o coração que vocês continuem firmes, resilientes como sempre foram, que um dia isso vai passar. E torcendo para que logo vocês se recuperem dessa tragédia. Bom, essas foram as notícias e desabafo de hoje. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.